Tavares, qual é o problema? Você estudou o processo. Tem prova para caçar o Sérgio Moro ou não tem prova para caçar o Sérgio Moro? Capês, isso como todo bom operador do direito, eu vou responder depende. Depende do que a gente vai considerar gasto de pré-campanha. Primeiro, colocar uma premissa aqui. O Sérgio Moro personifica aquela frase de que a política ama a traição, mas não perdoa o traidor. Conseguiu juntar Palmeiras e Corinthians contra ele. Então, no aspecto político, infelizmente, é algo que a gente sempre tem que levar em conta quando a gente vai analisar esses julgamentos. Até aí eu juntei a torcida do Palmeiras e do Corinthians contra mim também. E a torcida literalmente, né? Literalmente. Pois é, mas a gente tem que fazer uma análise que parte das próprias representações, a representação do PT e a representação do PL. E nenhuma das duas consegue elencar de fato o que seria um gasto de pré-campanha. Isso porque, na representação do PT, falam que o Sérgio Moro gastou em pré-campanha 20 milhões. A do PL fala em 7,5 milhões. A defesa do Sérgio Moro fala que ele gastou só 150 mil reais. E o relatório voto que foi lido pelo desembargador Luciano Falavinha fala em outro valor. Então existe aí uma disparidade entre os representantes, entre a defesa e entre o julgador do que seria um gasto de pré-campanha. E aí, Diogo, existe sim um limite objetivo. O limite de uma campanha de senador no Paraná estava, salvo engano, em 2 milhões ou 4 milhões. Acho que 4 milhões. Não, eu esclareço isso aí. Não vou, só um segundo. Não vou me recordar agora. Mas não, enfim. Mantém a tela dividida. É só para dizer que... Jogo da luz, o que é? E a tese central seria de que na pré-campanha o Moro teria avançado os gastos até acima do próprio limite da campanha. Mas aí, o que os representantes, o que o PT e o PL dizem que são gastos de pré-campanha? Eles contabilizam gastos com advogado no valor de R$1 milhão e o gasto com advogado pela própria jurisprudência do Tribunal Eleitoral não é considerado gasto de pré-campanha. Eles colocam gasto com motorista, com alfaiate, eles colocam gasto com segurança, nada disso é gasto de pré-campanha. Colocaram até, Capês, o gasto do Podemos no lançamento, no ato de filiação do Moro, que teve um discurso do Álvaro Dias, que foi concorrente dele na eleição. Então, são gastos que evidentemente não podem ser considerados nessa análise. Daí que eu digo que a decisão do relator, ao individualizar cada um desses gastos, ao dizer, olha, o gasto do Moro, que foi voltado à pré-campanha, foi esse aqui, totaliza tanto, não me recordo o valor agora, mas fica muito abaixo do limite daquilo que ele poderia gastar. Então, show de bola a decisão desse desembargador que tangenciou a opinião popular, tangenciou aí o meio político. E eu quero só falar de aspas aqui do próprio voto do relator. Disse o relator para dizer que qual que é a finalidade de uma pré-campanha? É você projetar o teu nome, colocar o teu nome na boca do povo, colocar o teu nome na praça. O desembargador disse no voto, abre aspas, até as pedras sabem que o investigado Sérgio Moro não precisaria realizar pré-campanha para tornar o seu nome popular, eis que notoriamente conhecido face à ampla divulgação midiática envolvendo a Operação Lava Jato. Então, eu rendo aqui as minhas homenagens ao voto sóbrio do relator e que, contrariando muitas expectativas diante dessa má fama do Sérgio Moro no mundo político, parece estar sendo conduzido por um espírito eminentemente jurídico e não político. Não, mas na campanha existe limite de gasto, sim, e ele extrapolou. Na pré-campanha não existe limite. Mas isso não é objeto da representação. Curiosamente, os advogados entraram justamente para discutir a pré-campanha. Por isso que eu digo, isso é muito mais político, é pressão política, e agora estão aparentemente desistindo dessa pressão. Na campanha, ele cometeu crime eleitoral. Mas aí, Diogo... Porque o limite é 4,4 milhões de reais no Paraná e ele gastou 5,3 milhões de reais e assinou. Gastei mais do que podia e não explicou... Que se abra uma nova representação. Portanto, nessa representação isso não pode ser tratado. A petição inicial da representação, ela faz um círculo em volta daquilo que o juízo pode discutir. Esse é o tipo de coisa que o juiz não pode chamar. Vamos deixar os detalhes jurídicos também para o tribunal, né? Estou fazendo aqui uma análise mais genérica.